Muito boa noite. O que eu quero que vocês entendam com todo o processo que a gente vai conduzir aqui hoje, tá? Aqui a promessa desse workshop, a proposta aqui é que vocês consigam sim dobrar o faturamento. Leandro, dobrar o faturamento do dia para a noite? Amanhã? Não, não é isso, tá? Quem acreditar nisso tá no conto do Papai Noel ainda. E nem meu filho de 2 anos acredita no Papai Noel. Já estou convencendo ele que o Papai Noel não existe. Quer dizer, existe, mas quem dá o presente ao papai, ele só carrega. Papai, a vovó, vovô, né? Então essa é a realidade da vida, tá? Mas é possível dobrar 90% dos consultórios que estão aqui hoje, eu tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza disso? Porque a gente já mapeou, né, já conduziu mais de 500 consultórios e clínicas e a gente assim tem uma taxa de resultados quando a gente consegue conduzir essa pessoa por um tempo de mais de 94%, tá? Ou seja, a metodologia ela funciona muito. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que sim, para dobrar, às vezes triplicar, às vezes até quadruplicar, dependendo do tamanho que você tá, do tamanho que você consegue chegar, demora um tempo, mas que você já pode ter um resultado já amanhã, segunda, com os pacientes que você já tem. Porque você implementando programas de tratamento, e aí entendam bem, programa de tratamento não é pacote de sessão, não é nada do que a maioria faz, tá? Programa de tratamento é programa de tratamento. É a gente desenhar algo específico para uma solução de um problema para o nosso paciente. E isso vai gerar um resultado maior para o seu faturamento ainda no mês de dezembro. E a grande questão é que eu não sei qual que é o seu dobrar, tá? Se você está aí hoje faturando 5, 10, 15 mil reais e quer ir para 30, se você já está faturando seus 30 e quer ir para 60, se você já está fazendo 50, 60, 100 mil reais e quer ir para 200, a gente tem cases de todo tipo e a gente consegue ajudar porque a gente entendeu a trajetória de um consultório, de quem é sozinho um consultório, e a trajetória de quem já montou uma equipe e precisa fazer com que essa equipe toda consiga fazer mais dinheiro e gerar mais resultado. Então, o mais importante é você saber qual é o seu próximo passo, tá? Não adianta você se comparar com ninguém, porque a sua cidade, ela é sim diferente. Por exemplo, o interior é diferente da capital. Não quer dizer que não dá para ganhar dinheiro no interior, tá? Tem mentorandos nossos que moram em cidade de 18 mil habitantes, é sozinho no consultório e fatura 40 mil por mês. Tá? A média do ano dela é 470 mil. Agora, lógico que o consultório, a clínica na cidade pequena, ela tem a particularidade. Na cidade grande, né, na capital, ela tem as particularidades. Não quer dizer que aqui é mais fácil ou aqui é mais fácil. São particularidades diferentes. Tá? Então, na sua cidade, dá. A gente tem cases de todo tipo, cidade, tamanho. Então, assim, isso já não me pega mais, tá legal? O que eu preciso saber é qual é o seu próximo passo. Na verdade, você precisa saber isso, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem vários cases. Então, ano passado eu estava com 27 mil, esse ano a gente faturou 44. A gente estava com 17, faturando 41 mês passado. 32, depois foi para 41. 500 mil no ano, conseguimos bater os 500 mil no ano. 50 mil de faturamento. 34, 84. 67 mil de faturamento, saindo de 38. 129 mil de faturamento. 850 mil no ano. Então, quando eu falo que a gente tem esse tipo de resultado aqui dentro, é porque a gente tem, tá? Essa clínica aqui faturou 1,5 milhão no ano. Então, é totalmente possível. Porque se tem gente fazendo, é porque é possível. Então, assim, é totalmente possível, tá? Antes da gente começar a falar, eu quero falar quem sou eu, porque tem muita gente aqui que não me conhece ou que apareceu no meu Instagram muito recentemente, tá? Primeira coisa que eu sou é marido da Lori e pai do Davi e do Matheus, tá? 2 figurinhas
que dá um trabalho danado. Hoje eu tive que dormir à tarde, não teve jeito. Falei, eu não vou conseguir entregar se Davi não me deixou dormir. Acordei 1h da manhã e fiquei. Dentro da minha trajetória, pessoal, eu já tive mais de 4 clínicas, tá? Então a gente já teve 3 clínicas ao mesmo tempo. A gente vendeu para um grupo essa clínica, eu fiquei sócio desse grupo, onde a gente já coordenou mais de 30 colaboradores. Tá? Depois eu vendi a minha parte nessa sociedade para me dedicar mais para a empresa de consultoria e mentoria, onde a gente ajuda profissionais da saúde realmente a acelerar e alavancar os negócios com previsibilidade. Tá? Então foi no campo de batalha que eu aprendi a fazer o que eu faço hoje. E acabou que, na época, alguns conhecidos começaram a me pedir ajuda e eu não fazia ideia do que seria essa ajuda, mas mesmo assim eu decidi começar a ajudar e começou a dar certo. E aí, ao mesmo tempo, isso aqui foi virando algo muito interessante por 2 motivos. Um, porque começou a dar resultado de verdade, e outro, porque eu comecei a gostar muito. E aí eu acabei realmente me dedicando cada vez mais, tá? Então já são mais de 5 anos ajudando clínicas e consultórios, mas a gente realmente começou a se dedicar, pensar em metodologia, criar toda uma sistematização e começar a validar os nossos processos de 2 anos para cá, tá? E com certeza isso vem evoluindo a cada dia. Agora eu preciso saber onde vocês estão. Eu não, na verdade, vocês, tá? Então assim, coloca aí num papel, ou se você não está podendo escrever, escreve na mente, tá? Qual que é o seu faturamento atual? Faturamento, pessoal, para quem não está por dentro, é tudo que entra no seu consultório. Tudo que entra. Não estou falando de lucro, não estou falando de prolabore, não estou falando tanto que você põe no bolso. Não estou falando nada disso. Estou falando de faturamento. O que entra no seu consultório por mês. E média. Leandro, mas varia. Não, média não varia. Não tem como média variar. O que varia é de janeiro a dezembro. Só que se eu somar tudo e dividir por 12, vai dar uma média. Isso não varia. Não tem como. Tá? Então, assim, acaba que você não precisa escrever aqui pra gente, mas eu quero que você escreva no seu papel aí, tá? Escreva no seu papel porque isso é importante. Então, qual é o seu faturamento atual? E não importa se é muito ou se é pouco. A questão é que você precisa ter clareza da realidade. Tem gente que foge desses números porque não quer ter clareza. E aí depois, o que a gente precisa saber? O que eu quero que vocês saibam. Qual é a capacidade real que você tem para gerar resultado? Porque tem muita gente que vem com a ilusão, às vezes em algumas conversas com a gente, ou mesmo no Instagram, a gente ajuda muita gente ali mesmo. Ah, Leandro, não, eu quero faturar 100 mil. Eu falo, cara, mas a sua estrutura, para o que você oferece, pelo preço que você cobra, é inviável chegar no 100 mil. Você está disposto a ampliar? Ah, não, eu quero chegar no 100 mil do jeito que eu estou. Tá, você está disposto a cobrar 4 vezes mais? Ah, não comporta. Ou seja, o modelo de negócio não chega em 100 mil. Não adianta, gente. Qual é a capacidade máxima do seu negócio hoje? E eu quero te ajudar a calcular isso de forma simples e rápida, tá? Você vai pegar, nós vamos fazer de uma forma bem simples, tá? Não é tão simples assim, mas pelo menos para você ter uma boa noção do que dá para fazer. Você vai pegar o número de salas que você tem ou o número de pessoas que você pode atender por hora na sua clínica. Por exemplo, quem é um consultório sozinho, atende uma pessoa. Ah, eu tenho lá um estúdio de pilates que eu atendo 3 mais um consultório, então eu posso atender 4 pessoas. Ah, não, eu tenho 5 consultórios na minha clínica lá que pode atender uma pessoa cada um. São 5 pessoas. Beleza. E aí você vai ver o preço médio que você cobra por pessoa. Beleza? Vamos imaginar, só para ficar fácil aqui para mim, que eu tenho 3 salas e o meu preço médio por sala ali, por hora, né, por pessoa, é R$200. Nesse caso, eu tenho a capacidade de rodar R$600 na hora clínica minha. Tá? Eu tenho a capacidade. Eu não estou perguntando para você se você tem profissional para rodar, se você tem paciente. Eu não estou perguntando isso. Eu quero saber a capacidade do seu negócio. Tá? Vamos imaginar então que são os R$600 por hora que a gente consegue rodar no seu negócio. Se a gente roda 10 horas por dia, são R$6.000 por dia, vezes 22. Meu assistente. Então a capacidade máxima desse negócio é 132 mil. Então não adianta você querer com esse negócio, com esse preço, dessa forma,
querer faturar 200 mil por mês que você não vai faturar. Mas também tem muita gente que está fazendo essa conta falando, não é possível que o meu negócio dá 132 mil, porque eu estou faturando 30. A maioria dos negócios que a gente analisa estão entre 20% e 35% da capacidade máxima deles. Óbvio que tem as exceções, mas eu estou falando da maioria. Por isso que eu falo que, na maioria das vezes, a gente consegue dobrar ou triplicar o negócio de vocês. Então, anota isso aí. E aí, depois que você sabe onde você pode chegar, eu quero entender onde você quer chegar. Porque nem todo mundo quer chegar longe. Tá? Porque chegar longe dá trabalho. Beleza? Não é tão simples. Só que, ao mesmo tempo, ganhar pouco, não estar satisfeito ali, também dá trabalho. Então eu tenho que escolher qual que é o trabalho que eu vou querer ter, né? Então assim, qual que é o faturamento que você deseja? Dentro dessa capacidade máxima aí que você pode ter, obviamente. Eu já tive clínica que tinha 3 terapeutas atendendo na mesma sala. A gente fazia 18 horas na sala. Então, existe a capacidade do que eu quero atender. Eu tenho que ter clareza disso. A capacidade máxima é X. Mas o que eu quero é metade disso, Leandro. E tá tudo bem. Eu não estou discutindo aqui, eu imagino que é a Gabriela, eu não estou discutindo o tanto que você quer faturar ou tanto que você quer atender. Não é sobre isso. É sobre capacidade máxima. Vocês têm que ter clareza da capacidade máxima do negócio de vocês. Então, multiplique o número de salas, né, o número de pessoas que vocês conseguem atender em 1 hora e o preço disso. Então, se eu consigo atender 1 pessoa por hora na minha clínica e eu cobro R$500, eu consigo fazer R$500 por hora na clínica. Vezes 10, para ficar fácil, seriam R$5.000 em um consultório. Vezes 22 são R$110.000. Tá? Essa é a capacidade. Ah, mas eu só quero atender meio período. Beleza, então eu vou ter a capacidade de 55 mil. Cobrando isso. Fiquei chocado com a minha capacidade atual. Faturo de 20% a 30% disso. É o que eu falei, a maioria faz de 20% a 35% da capacidade máxima. Vocês não têm noção o dinheiro que vocês deixam de ganhar. Por quê? Até saber está tudo bem. A partir de hoje não está mais tudo bem, tá legal? Porque vocês aprendem a atender bem. O psicólogo aprende a destravar a cabeça das pessoas, a tirar elas da depressão, a melhorar o comportamento, a isso, aquilo, aquilo outro. O fisioterapeuta aprende a deixar a pessoa sem dor, a reabilitar, a devolver essa pessoa para o esporte, etc. O médico aprende a fazer cirurgia, a fazer anamnese, a fazer isso, fazer aquilo outro. O dentista aprende a pôr lente de contato nos dentes, a fazer isso, a fazer aquilo lá. Vocês não aprendem a gerir o negócio, a alavancar o negócio. Vocês não aprendem como fazer um negócio crescer, tá? Vocês não aprendem isso. Mas do mesmo jeito que vocês estão dispostos a estudar 5 anos numa faculdade, mais 5 anos de pós-graduação, mais curso para todo lado, para ficar bom tecnicamente, para quê? Para atender 20% do que vocês poderiam? Para na hora realmente colher o fruto disso, você ficar 20% da sua capacidade, você podendo faturar 20, 30 mil reais fazendo 10, você podendo faturar 100 mil reais fazendo 20, é isso? Eu acho injusto. Eu, particularmente, acho injusto. Então, você tem que estar disposto, sim, a entender quais são os passos que você tem que fazer a partir de agora para crescer o seu negócio. Tá? É a sua obrigação a partir de agora. E eu tenho certeza que todos que estão aqui estão querendo isso. É que nem todo mundo está disposto a fazer, porque é chato, é o que eu gostaria de fazer? Talvez não. Mas aí você tem que escolher o chato que você quer. O chato de não poder trocar de carro, o chato talvez de não poder fazer a viagem que você gostaria, o chato talvez de não estar sendo a referência maior na sua cidade, mesmo sendo mais inteligente, mesmo sendo que mais estuda, mesmo sendo que dá mais resultado, mas tem gente que está recém-formado, está te atropelando. Aí você tem que escolher o chato que você vai querer, tá? E eu sempre faço essa analogia aqui, que é você decidir se você realmente é o comandante do seu avião ou não, tá? Porque você já imaginou você chegar de férias agora, ó, vamos viajar, a família inteira, eu, minha esposa, meus 2 filhos, vamos pegar o avião, vamos lá para Maldivas, e no meio ali eu tô entrando, eu escuto o piloto do avião falando assim, ó, ei, eu não lembro para que serve esses botões aqui.
Eu não sei para que serve esse monte de botão que tem aqui. Se você escuta isso, tu decola? Você vai? Eu tenho certeza que não, né? Mas abrir um negócio sem saber quais botões você tem que apertar, você tem coragem. E tá ok, parabéns pela coragem. Eu acho que não tem como abrir um negócio sem ter coragem. Por menor que ele seja, tá? Muita gente não tem coragem de dar espaço que você já deu. Porém, não custa nada você aprender a apertar os botões, pô. Nem são tantos botões assim. Eu tenho certeza que você estudou muito mais, se esforçou muito mais. É muito mais difícil entender a cabeça das pessoas, entender sobre a anatomia dos dentes, entender sobre o corpo como um todo, do que entender sobre o negócio. Só que é uma habilidade que você precisa decidir adquirir, tá? E eu tô aqui para ajudar. Então por que a maioria fica ali naqueles 20, 35% de capacidade máxima? Por quê? Porque é recém-formado e não tem experiência, e eu não consigo ajudar essa pessoa, tá? Se essa pessoa ainda não tem resultado suficiente, eu não consigo te ajudar. O negócio é, aí sim é você estudar mesmo e fazer acontecer. Apesar que tem alguns recém-formados que entram e dão muito certo, mas não é o nosso foco. Não possui um modelo de negócio lucrativo, um modelo de clínica ou consultório lucrativo. Tá? Você desenhou ou aprendeu ou simplesmente foi no embalo de um modelo que não funciona. Tá? Um modelo de venda, um modelo de precificação, um modelo às vezes da própria estrutura anatômica do negócio, um modelo da oferta, do produto que você criou, tá? Que foi o mesmo produto que o seu professor criou há 30 anos atrás, que ele ensina na faculdade ainda, porque ele nem atende mais, então ele não atende, ele não está vivenciando o negócio, ele só dá aula agora. E ele não sabe criar, ele não sabe inovar, e aí é o produto que ele te passou, é o modelo que ele passou para frente. Ou é o modelo que você mesmo já atuava há 10, 20, 30 anos atrás, e você também não inovou. Então é muito importante a gente entender de modelo de negócio. Não aprendeu a vender e precificar, só que eu tenho certeza que 99% de vocês não sabe, não aprendeu, a não ser os que aprenderam na prática, ou os que passaram por alguma escola de venda aí, antes de entrar na área da saúde. A maioria de vocês não tem previsibilidade de agenda, vocês têm uma agenda muito montanha-russa por causa do modelo de venda. Então é aquele modelo assim, ó, a agenda tá vazia, eu foco em vender, 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 daí eu começo a fazer marketing, começo a fazer as coisas, eu começo a ir atrás de paciente, aí eu faço aquela correria, aí minha agenda enche, aí eu começo a entregar, e eu esqueço tudo o resto e deixo pra lá e não sei o que. E aí eu vendo e desvendo, vendo e entrego, vendo e entrego, vendo e entrego, vendo e entrego, vendo e entrego. E eu não tenho uma previsibilidade dentro do negócio. Vocês não sabem como atrair o paciente certo para comprar e pagar mais caro para vocês. E não faz ideia de como crescer realmente. E tá tudo bem. E acaba se sentindo estagnado e às vezes até desvalorizado. Então isso são coisas muito comuns da gente perceber no meio da jornada de vocês, tá? E o que acontece quando a gente acaba aplicando uma metodologia validada, uma metodologia que funciona? Do mesmo jeito que vocês atendem através de uma metodologia, de um jeito de fazer, a gente aqui também desenvolveu um jeito de fazer as coisas, que a gente toca em 3, 4 pontos principais. É olhar para o modelo de negócio de vocês, que nada mais é do que o problema que vocês resolvem, a pessoa que vocês atendem, o produto que vocês oferecem, tá? Olhar para isso. Olhar para a máquina de vendas, ou seja, como que a gente pode construir uma máquina de vendas mesmo, né? E aí a gente já começa a quebrar esse modelo, essa palavra na cabeça de vocês, tá? Se você é um profissional da saúde e não vende, você está deixando de salvar vidas. Esse é um slogan que a gente usa aqui. Por quê? Porque se a pessoa não comprou de você, porque você não soube vender, porque você não soube ofertar, porque você não se preocupou em quebrar a cabeça ou quebrar algumas crenças dela para ela comprar de você, é porque ou você não acredita no seu produto, ou você não está nem aí para o seu paciente. Tá? Deixa ele ou ir ser atendido lá no SUS, ou ir ser atendido por qualquer um, porque eu sou ruim mesmo, ou ele não me quer, azar é dele. Tá? Ou seja, eu estou cagando para o meu paciente. Desculpa aí o termo da palavra. Se você não está vendendo para ele, é porque você não está preocupado. Se preocupem com o paciente de vocês. Vendam para eles. Dê a eles a oportunidade de poder passar com vocês. Tá? Esse é o principal ponto que vocês têm que ter quando a gente está falando de vendas. Então, quando a gente aplica essa metodologia de desenvolver um melhor modelo de negócio, ligar uma máquina de clientes e a gente conseguir melhorar ali
todo o posicionamento e produtos de vocês, com certeza vocês vão aumentar a previsibilidade, vocês vão aumentar a adesão ao tratamento e ao resultado de vocês, vocês vão ter menos trabalho, vão ter menos trabalho para vender, porque vocês não vão ter que ficar vendendo toda hora, principalmente quem trabalha com sessão, pessoal, sessão avulsa, toda semana, todo mês, todo dia tem que vender para o paciente, toda hora tem que ficar vendendo para o paciente. Então a gente consegue ter menos trabalho no fim das contas, porque dá muito trabalho ficar vendendo toda hora, né? E acaba conseguindo atrair os melhores pacientes. O melhor paciente não é o paciente rico, tá? Vocês estão com essa mania aí de achar que só tem que vender para paciente high ticket, que não sei o quê, que não é sobre isso. É o paciente que compra de você, esse é o melhor paciente. É o paciente que te indica, esse é o melhor paciente, tá? E nem sempre é o paciente ultra rico, tá legal? Ok, é mais fácil dele comprar? É, só que nem sempre ele é o que se adequa ao seu produto, à sua oferta, à sua proposta de valor. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também. Tá? Às vezes eu tenho uma proposta de valor que cabe muito bem para o cara classe B, o A, não precisa ser o AAA, o A, não precisa dele, tá? Até porque é a minoria do Brasil. Muitas vezes o classe C pode deixar você rico. A questão é adequar o modelo de negócio, o problema que eu resolvo, o canal de aquisição que eu tenho, o produto e a persona. Se eu organizo isso e põe essa máquina para rodar, não tem como dar errado, gente. Não tem como. Ticket médio. Se você não tem um bom ticket médio de venda na sua clínica, você vai ficar ultrapassado. Ticket médio é o preço médio que você vende para os seus pacientes. Então vamos imaginar, eu sou um dentista. Eu tenho no meu consultório 3 produtos principais. Lentes de contato de porcelana, ortodontia com Invisalign, essas coisas, os alinhadores. E tenho um protocolo de implante. A porcelana, meu ticket médio por boca que eu vendo, então às vezes eu vendo um dente, às vezes eu vendo uma boca inteira. Meu ticket médio de venda é 18 mil reais. O meu ticket médio protocolo de implante, tá, é em média ali 20 mil. O Invisalign em média 15 mil. Então, se eu tenho uma proporção igual de vendas dos meus pacientes, ali eu vou ter 18 mais 15 mais 20, falei, né? Dividido por 13. Então, qual que é o meu ticket médio de venda? R$ 17.660. Então, esse é o meu ticket médio de venda por pacientes. Então, eu tiro o meu ticket médio dali. Você tem que ter um ticket médio cada vez mais alto. Porque o ticket médio é uma alavanca de crescimento do seu negócio. Então aqui, por exemplo, eu dei exemplos aqui de ticket médio, 2.400, 4.400, 7.400, 9.400, mas tem ticket médios que vão, se eu faço uma cirurgia, sou um cirurgião plástico, o ticket médio de venda vai ser ali 30 mil, 40 mil. Né? Se eu sou um dentista que trabalha com a parte estética, meu ticket médio pode chegar a 60 mil reais, 40 mil, 30 mil, depende de tudo que eu vendo. Tá legal? Mas é muito importante você ter ticket médios interessantes. E o mais legal é que, na maioria das vezes dentro da mentoria, as pessoas têm um ticket médio de venda por sessão. 150 reais, 200 reais, 300 reais, 500 reais. E aí quando a gente começa a implementar os programas, a gente vê pessoas que não conseguiam vender consultas de 180, 200 reais, vendendo tratamento de 4 mil, vendendo tratamento de 8 mil reais, vendendo tratamentos de 9 mil, vendendo tratamentos de 11 mil reais no Pix, de pessoas que às vezes não queriam comprar aquele atendimento, mas venderam tratamento, acompanhamento. Teve uma pesquisa feita antes da pandemia e depois da pandemia. E uma das coisas que mudou no que as pessoas queriam era mais cuidado, acolhimento e experiência e acompanhamento. Essa foi a palavra citada na pesquisa. E essa palavra acompanhamento e experiência não tinha antes da pandemia, tá? Ah, Leandro, mas eu não gosto disso, eu não quero assim, ou eu não fazia assim. Tudo bem que você não fazia, mas as pessoas também não queriam. E agora elas querem, tá? E a gente precisa se adaptar. A não ser que você queira fechar seu consultório, a não ser que você queira ficar com 20, 30% de capacidade máxima, tá?
Então, quando a gente fala de programa de tratamento de alto valor, que é um dos pilares da nossa metodologia, que é onde a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, a gente vai falar de algumas coisas. A gente precisa entender como criar, precificar e entregar. Lógico que a gente também precisa entender como vender, criar oferta, tá? Mas não tem como falar sobre tudo aqui. Então, assim, como é que a gente cria programas de tratamento? O que vocês vão ter que fazer? Anota aí. Primeiro, definir um objetivo. Como assim, Leandro? Definir um objetivo. Quando a gente faz um programa para o paciente entender, ele tem que ter uma chegada em algum lugar. É muito difícil a pessoa simplesmente não saber qual é o objetivo daquele tratamento, tá? Então eu posso ter algo muito específico para os meus pacientes, eu posso ter algo, às vezes, mais adaptado, né? Então vamos pensar assim, ó, se eu trabalho especificamente com emagrecimento, então eu posso ter um programa de emagrecimento mais acelerado, posso ter um programa mais de acompanhamento de longo prazo, um processo mais demorado, mais contínuo. Então eu posso ter ali 2, 3 programas, posso ter um programa só para quem quer performar, aumentar a massa muscular. Então eu posso ter questões específicas para resolver o problema do meu paciente, tá? Mas o objetivo está claro. Ó, nós vamos ficar aqui 3 meses, nesses 3 meses, nesse programa a gente consegue fazer com que você perda de 4 a 8 quilos, tá legal? Então esse é um ponto. O outro ponto é você ter tempo de entrega. Como assim o tempo de entrega, Leandro? Você precisa ter claro quanto tempo vai ser essa entrega. Pode variar um pouquinho? Claro que pode, ainda mais dependendo do que você oferece. Mas se você deixa muito solto, o paciente não sente segurança. Será que ele sabe o que ele está oferecendo para mim? Será que ele sabe realmente resolver esse problema? Será que ele sabe realmente o que eu preciso? Tá? Então o tempo de entrega é algo muito, muito importante. Um próximo passo é a forma de entrega. Como é que você vai entregar esse programa? Você vai entregar ele 100% presencial, ele é individualizado, ele tem uma parte online, ele tem uma parte educacional junto, que você dá aulas no Zoom, por exemplo, para as pessoas. Ele tem composição com e-book, ele tem curso associado, ele é em grupo. Como que é essa entrega, essa forma de entrega? Você precisa pôr um nome. Eu não vou nem falar que precisa. Eu vou falar que é melhor se tiver um nome. Porque senão vocês travam aí. Se vocês forem ruim de nome igual eu sou, vocês travam no nome e não vende na segunda-feira na próxima avaliação que vocês tiverem. Então assim, se tiver um nome melhor. Se não, tudo bem. Obviamente eu preciso ter um preço, né? E esse preço, ele precisa ser um preço que está condizente com a entrega. E ele não pode ser um preço vinculado a número de atendimentos que você vai fazer. Ele tem que ser um protocolo, um tratamento, um programa de alto valor, ou seja, de uma percepção de valor maior com um preço que eu entendo que é menor, mas no fundo é mais caro do que vocês cobram. A maioria de vocês, quando pensa em programa de tratamento, pensa em criar protocolos, o que vocês fazem? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, de um psicólogo. Ele cobra lá R$150 a hora dele de atendimento. Aí o que ele faz? Então eu vou montar um programa de 3 meses, onde esse paciente vai vir toda semana, então ele vai vir 12 vezes, então ele me pagaria 12 vezes de 150, 12 vezes de 150, daria 1.800, aí eu vou dar 10% de desconto, 1.620, aí o paciente vai querer. Ou seja, você está fazendo um pacotinho de sessão. Quando vocês falam assim na manicure de vocês, me vê um pacote, você não faz pacote? Igual meu barbeiro faz um pacote. Se eu fizer a barba e o cabelo com ele, que inclusive eu preciso fazer a barba, mas se eu fizer a barba e o cabelo com ele, é um preço. Se eu fizer já comprar no mês 2, 3 ou 4 barbas, é outro preço. Então ele faz um pacote para mim, ou seja, quanto mais eu compro, mais eu uso, menos eu pago, né? No sentido de por barba e por cabelo, obviamente. Então não é sobre isso montar programa de tratamento. Montar programa de tratamento, na maioria das vezes, é a gente cobrar mais, entregar às vezes menos, mas o paciente entender que ele está pagando menos, que ele tá tendo muito valor naquilo. Não é fazer pacotinho de coisa para cobrar mais barato. Porque senão vocês começam a perder mais dinheiro ainda. E eu ter realmente essa oferta matadora, que é justamente isso, é construir um modelo de oferta, um modelo de organização da oferta, que a pessoa fala, nossa, que legal, é isso que eu estou procurando, é sobre isso, tá? A gente teve uma mentoria individual aqui com uma médica,
que ela faz parto particular. E ela estava cobrando no parto, por exemplo, acho que era R$ 9.000. A gente construiu uma oferta para ela de um jeito que ela falou, nossa, quanto que eu vou cobrar nisso aqui? Eu falei, a partir de agora você vai cobrar 15 mil. E ela, nossa, será que dá? Eu falei, mas olha isso aqui. Ela falou, mas isso vale, realmente isso dá para cobrar. Ou seja, nisso aqui é 6 mil a mais por parto. Ela queria, o objetivo dela, e ela já estava quase chegando nisso, era fazer 8 partos por mês. Multiplica 8 vezes 6, dá 48 mil. 48 mil vezes 12, nós estamos falando de 576 mil a mais no ano. 576 mil, eu não sei você, mas meio milhão a mais no ano dá para fazer uma viagenzinha, às vezes trocar de carro, dá para fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque a oferta ficou melhor, o posicionamento dela vai ficar melhor, toda a construção vai ficar melhor, tá? Vai ficar melhor. Então, dá, tá? Dá. Por que que dá? Porque eu já fiz isso para quem vende parto, eu já fiz isso para quem vende lente de contato, eu já fiz isso para quem vende pilates, eu já fiz isso para quem vende osteopatia, eu já fiz isso para quem vende psicologia, eu já fiz isso para quem vende, quem trabalha com TDAH na psicologia, para quem trabalha com ansiedade, para quem trabalha com isso, para quem... se for falar aqui vai ser quase tudo. Ou seja, dá. Fizemos isso para pediatra já, para nutrólogo, para nutricionista. Então dá. Por que que talvez você não faça ainda? Porque ainda você não sabe os passos corretos para fazer isso, tá? Então, para construir um programa, eu preciso passar por essas etapas e preciso organizar essas etapas de uma forma que o paciente fala, meu Deus, é isso que eu estava procurando, porque ninguém me ofereceu isso ainda, tá? Porque ninguém mostrou esse passo a passo, essa organização para mim, tá legal? E aí, obviamente, depois que eu faço uma oferta, eu posso ter objeções, vocês precisam saber negociar. Por exemplo, a gente fez uma aula foi 2 meses atrás, na mentoria sobre negociação. Quando o paciente fala, eu vou pensar, o que eu tenho que fazer? Quando o paciente fala, mas tá caro, o que eu posso fazer? Quando o paciente fala, não sei, vou ver com meu marido, o que eu posso fazer? Quando o paciente não responde nada, o que eu posso fazer? Né? Quando o paciente muitas vezes fica louco para fechar, mas às vezes ele não consegue pagar à vista aquilo ali, como é que eu posso negociar preço? Isso faz parte do processo, não tem jeito, faz parte. Vocês não negociam quando vão comprar uma roupa, quando vão comprar isso, quando vão comprar aquilo? Aí vocês têm que ter os valores e os critérios de negociação de vocês. Leandro, por exemplo, eu não negocio preço, eu negocio forma de pagamento. Não acho justo pôr preço no meu serviço. Talvez você não aceite também que alguém ponha preço no seu serviço. Mas você pode sim já dar um desconto proposital. Você já pode ter formas de ofertar aquilo de forma muito melhor. Que o paciente entenda que ele está tendo vantagem. Ainda mais no Brasil, todo mundo quer desconto. Sou psicopedagoga, clínica, trabalho com crianças autistas e tenho dificuldade de manter os pacientes particulares. Fico preso no plano de saúde. Posicionamento e oferta. Tem uma clínica no Rio de Janeiro que chama Cell, conheço o CEO dela. Eles só atendem pacientes particulares, eles atendem acho que 1.000 crianças por mês lá. E essa menina que trabalha com TDAH de onde ela é? Minas? A Rose? Acho que é Minas. Minas. Ela atende TDAH. Ela atendia alguns autistas também, mas ela quis focar em TDAH, só particular, não tem ninguém pelo convênio. É tudo uma questão de posicionamento. E a dificuldade dela hoje é a agenda, na verdade. Porque ela tá tendo que pôr 3 psicólogas na base dela para conseguir dar conta. Então tudo é uma questão de posicionamento. E, lógico, ligar a máquina de vendas. Depois que eu criei meu programa, eu preciso precificar ele, obviamente, tá? Tem alguns pontos que vocês têm que analisar na precificação. Vocês têm que olhar para o mercado. Leandro, eu tenho que fazer pesquisa de mercado? Sim, claro que tem. Quem fala para você que você não tem concorrente, que você não precisa olhar para concorrente, que não sei o quê, porque falar é fácil. Falar qualquer coisa, falar qualquer papagaio fala, né?
A questão é a realidade, é o mundo real das coisas. A gente tem que ter uma noção do mercado. Quer dizer que você vai basear o seu preço pelo mercado? Não somente. Você não precisa nem ser o mais barato, nem ser o mais caro, nem ficar no meio. Você não vai basear o seu preço pelo mercado somente. Mas você precisa ter uma base do mercado. Então, às vezes, entregar o que você entrega, tem gente entregando por R$ 200 e tem gente entregando por 600. Como que você sabe qual faixa que você vai estar aqui? Tá? São várias coisas que compõem isso. Mas pesquisa de mercado é uma. Os meus pacientes estão dispostos a pagar um valor X, o valor que eu gostaria? Não sei, eu tenho que fazer teste, tenho que estressar esse preço. Porque às vezes você está achando que está muito caro e seus pacientes estão pagando à vista. Ou seja, está barato. Às vezes os pacientes estão pedindo para parcelar muito. Talvez esteja muito caro ou você precisa ter essa flexibilidade de negociação. É igual eu atender classe C, ter protocolos odontológicos de 20 mil e querer que o cara parcele no cartão. O cara tem 2 mil de limite no cartão, como é que ele vai comprar? Ele não vai comprar, tem que ter boleto. Ah, mas eu não queria ter. Ah, então atende classe A só. Só que eles não fazem esse tipo de protocolo, porque eles não têm esse problema. Então não tem como, eu tenho que adaptar o modelo de negócio para a realidade, não porque eu quero. Porque senão um está vendendo 200, 300 mil por mês e o outro está vendendo 20 e não sabe por quê. E é só porque um resolveu pôr boleto e o outro não. Beleza? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. A gente tem que ficar atento a essas coisas. A gente precisa parar de ser mimado. De ser é tudo do meu jeitinho. Não, eu tenho que adaptar o negócio também. Tá? Você tem que entender que vocês atendem pessoas, que são pessoas que vêm mudando, são gerações que mudam. Então, essas pessoas, elas querem coisas diferentes. Igual o ser humano que falou aqui, que caga pros pacientes. Possivelmente daqui a pouco ele tá sem atender ninguém. Normal. E tá tudo bem. Ou ele tá atendendo ali metade do que ele poderia atender. E tá tudo bem. Se pra ele tá bom. Desde que ele não atenda minha mãe, nem minha esposa, nem eu. Nem meus filhos. Agora eu vou pegar no pé desse cara aí. Não sei nem se ele tá mais aqui, mas vamos pegar no pé dele. Pessoal, o paciente, no fundo, ele não está preocupado com o tanto de especialização que você tem. Ele está preocupado se você resolve o problema dele. Se a sua proposta de valor encaixa para ele, tá? E a proposta de valor não necessariamente é o preço. O preço compõe uma proposta de valor. Mas ele não está preocupado se você fez mais uma especialização, então eu vou subir meu preço. Realmente você está resolvendo mais rápido o problema dele? Realmente você está isso, você está aquilo, você está aquilo outro? Se não, não. Tá? Então o preço, mercado compõe, a proposta de valor compõe, as suas crenças compõem preço, tá? Muitos de vocês acreditam que não pode cobrar mais, e se você acredita que não pode cobrar mais, você não vai cobrar mais, tá? Você não vai cobrar mais, porque você acredita que não pode cobrar mais. Então, obviamente, você não vai cobrar, tá legal? Suas crenças, então, e o que o paciente pode pagar. Com certeza isso faz parte. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma tabela de precificação que a gente desenvolveu, e compõe tudo isso. Ah, e lógico, as despesas que você tem, porque às vezes você quer cobrar o preço que seu colega cobra, mas você está num lugar que é 3 vezes mais caro do que o do seu colega, como é que você vai cobrar igual? Você vai ter prejuízo, o que adianta? Aí às vezes está com a agenda cheia e tomando prejuízo, se matando de trabalhar para não sobrar nenhum real no bolso, não adianta nada. Pô. Então assim, ó, quando a gente vai compor preço, a gente tem que olhar aqui, ó, despesas, tá? As despesas mensais, quais são? Taxa de sala, composição da sala. Todas as porcentagens que eu gasto numa precificação, então, imposto, taxa de cartão, todo o material que eu uso. Então, sei lá, se eu for fazer um implante, às vezes eu vou gastar 500, 600, R$ 1.000 para fazer um procedimento. Né? Então, não posso cobrar R$ 1.000 por um procedimento. Tem que olhar quanto que eu vou gastar de taxa de cartão, quanto que eu vou pagar imposto, quanto que é a mão de obra daquele serviço. Tudo isso vai compor preço, tá? Vai compor preço. E qual é o lucro que eu quero ter daquele procedimento, daquele serviço, daquela hora, tá? Se vocês não fazem isso, vocês simplesmente estão jogando no escuro. Pode ser que dê certo, e dê muito certo, mas pode ser que você nunca vai ter lucro no negócio. Ou você se mata de atender, ou nunca vai dar lucro, tá? E uma outra coisa legal é a percepção externa do processo. Ou seja, aqui ó, compõe aqui vários questionários,
né, perguntas que você vai responder para sair uma nota sua. Por exemplo, nessa nota aqui, nessa simulação, deu 72%. Ou seja, eu vou lá, ó, faço a pesquisa de mercado, eu vejo que o mínimo que está cobrando é 300 e o máximo é 900 por um procedimento X, por uma consulta, por exemplo. E eu estou cobrando 500. Se eu estou cobrando 500 e eu estou numa qualificação de 70%, era para eu estar cobrando 734. Então, o mercado me põe como 734, eu estou cobrando abaixo do que eu queria. Isso representa R$ 234 a menos. Ou seja, se você faz 100 consultas no mês, você está deixando aí 20 mil a menos que as pessoas poderiam pagar para você. Tá? Então isso aqui é uma tabela de precificação que vai basear aí qualquer coisa que vocês quiserem. Dá para simular praticamente tudo aqui, desde procedimentos mais complexos a preço de consulta. Tá? Quem gostaria de ter essa tabela aqui? Então vamos lá. Então a gente tem que precificar da forma correta o nosso trabalho. Tá? Porque senão a gente pode tanto errar muito para cima, e aí acaba que vocês têm um problema muito sério, que é uma demanda muito baixa e não adianta nada. Eu tenho 100 horários que eu gostaria de atender. Pô, e eu tô com 20, nem sempre é por causa do preço. Na maioria das vezes não é, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é até perigoso eu falar isso aqui. Presta bem atenção. Não tô dizendo que você tá com 20% de capacidade por causa do preço, não é por isso. Mas pode ser, tá? Às vezes está cobrando muito alto. Uma outra coisa que é comum também, principalmente quem trabalha com consultório, é querer sempre subir o preço da consulta e colocar o preço da consulta mais caro, mais caro, mais caro. E às vezes você começa a gerar uma barreira desnecessária. O preço da consulta seu, a partir de agora, ele tem que ser um preço que ele nem é um buraco e nem é uma parede. Eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá, vamos imaginar que esse celular aqui é a minha consulta. Se o meu paciente vem, toda hora ele bate aqui, eu estou fazendo uma barreira e de vez em quando um passa. Isso não é uma vantagem, porque eu tenho poucas possibilidades de vender planos de tratamento para o meu paciente. Agora também, eu coloco, minha consulta aqui estava R$1.000 e pouca gente agenda. Quem agenda, compra, mas pouca gente agenda. Agora eu decidi cobrar R$100 a minha consulta. Aí todo mundo quer passar comigo agora, todo mundo quer passar. E aí no fim lá eu encho a minha agenda de consulta e vendo poucos acompanhamentos. Poucos planos de acompanhamentos. Também não é legal. Talvez se eu colocar R$470 na consulta, R$500 na consulta, eu vou fazer uma peneira. Então eu vou passar para cá quem pode pagar e vou bloquear quem não pode pagar. Ou seja, eu nem vou lotar a minha agenda, mas eu vou começar a vender para as pessoas certas. Tá? Preço, muitas vezes, já é um posicionamento, já é uma peneira, já é um filtro para você não precisar se matar de trabalhar e ter ali uma agenda saudável. E aí eu tenho que entregar, né? Se eu pus o preço certo, montei a oferta certa, tá tudo bonitinho ali, ó, programa, o paciente está entendendo. Aí eu vou entregar. E aí eu posso criar modelos de entrega diferente. Eu posso entregar sozinho, então eu faço 100% da minha entrega. Eu posso entregar com um time e eu posso entregar com parcerias. A nutricionista, então ela tem um programa de emagrecimento e ela decide, ao invés dela construir um time, ela decide ter uma parceria com o educador físico. Então ela pode ter um programa que envolve alimentação, acompanhamento, bioimpedância, exames laboratoriais, tarará, 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 e treino. E aí ela faz um acordo com esse educador físico de quanto que ela vai pagar e esse educador físico faz uma planilha de treino para os clientes dela. Tá? Então é uma parceria. Mas eu posso ter um time. Obviamente com um time eu tenho uma chance maior de ganhar mais e crescer mais. Tá? Mas também dá mais trabalho, às vezes eu vou precisar de mais espaço. Então tudo tem pós e contras. E sozinho ela vai ficar limitado ao processo dela, mas também dá para criar programas de acompanhamento e não só consultas de nutrição. Gente, assim, ó, eu fico abismado ainda quem vende consulta de nutrição. Não faz sentido nenhum mais para a população comprar consulta de nutrição. Porque
ninguém segue ou segue por um tempo determinado e acaba. Se eu pego um consultório de nutricionista e anoto quantos pacientes abandonam o projeto rapidinho, é muita gente. É muita gente. Tá? Então é muito dinheiro perdido e muita gente sem resultado, o que vai gerando cada vez mais frustração no profissional e em quem comprou. Não faz sentido nenhum. Tipo, você é nutricionista e se você consegue fidelizar bem os seus pacientes, eu não tenho dúvida que você dobra em 3, 4 meses o seu consultório se você criar planos de acompanhamento. Não tenho dúvida. Fica o desafio. Aqui é um vídeo de uma pessoa na mentoria até falando que ela criou programas de parceria. Ela rodou um programa de R$4.000 e ela vendia consultas de R$200. Então, pô, ó, para eu vender consultas de R$200, eu preciso fazer 20 vendas de R$200. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Eu fechei um programa recentemente que foi eu até coloquei no grupo, que foi o de maior valor que eu consegui vender até hoje, que foi de R$4.000. Que é um programa, chamam de programa Liberty. Ele é um programa voltado para dor crônica. E eu fechei ele com 3 meses de duração e é um programa multidisciplinar. Ele inclui psicóloga e nutricionista. E eu coloquei as duas para atendimento online para elas não ocuparem a minha sala. Então, funcionou bem. Eu posso usar esse caso, quando chegar no final desses 3 meses, tiver lá um resultado positivo e tudo, eu posso usar esse caso para divulgar esse. Beleza? Então, no caso aqui, ela construiu um programa usando parceiros online, tá? É lógico que ela vai pagar eles, mas online, ou seja, nem ocupa o espaço da clínica dela, porque eu acho que ela tem 1 ou 2 salas só, e jogou um programa de dor crônica para R$4.000, sendo que antes, esse mesmo tratamento dela, a maioria dos pacientes abandonava no meio e custava ali cerca de R$1.800, R$1.500, porque era só ela entregando algumas sessões. E por que o paciente paga 4.000, Leandro? E muitas vezes não paga os 1.500 ou para no meio? Porque ele entende valor naquele projeto. Ninguém ofereceu aquilo tão completo para ele. E vocês têm que entender que os pacientes estão em busca de coisas completas. Leandro, mas os meus pacientes gostam de pagar por sessão e tal, não sei o quê. Tá, tem gente que vai continuar pagando assim. Mas a grande questão é que seus pacientes não estão em busca de um resultado palpável. Ou você pode construir uma nova clientela que está atrás de programas de acompanhamento, tá? Pode ter certeza que tem. Eu, por exemplo, eu contratei o ano passado inteiro uma nutricionista, com nutrição, treinamento, exames, encaminhamento médico, tudo. Ela tinha tudo. Eu contratei o ano com ela. Por quê? Porque eu tinha um projeto, uma consulta vai me somar o quê na vida? Aí fica aquela procrastinação, deixa para o mês que vem. Aí é fácil de abandonar, tá? Eu tinha um projeto de uma maratona que eu ia fazer em 1 ano, eu tinha um projeto de uma empresa em 1 ano, eu tinha um projeto de um corpo em 1 ano, eu tinha um projeto, era um projeto, vendam projetos para os seus pacientes. Então eu fechei uma assessoria de corrida por 1 ano, fechei meu planejamento anual da empresa, fechei meu planejamento com a nutricionista, com o educador físico, porque eu estou comprando um projeto. O paciente melhora a dor e abandona ou cancela o tratamento /pacote. Não, senhora. Já pagou? Isso tudo são crenças da cabeça de vocês. Vocês estão fazendo pacote de um jeito diferente e não dá certo. E obviamente vai ter as exceções, tá? Mas a exceção não compõe a regra. E não pensa que esses obstáculos que estão passando na cabeça de vocês não passam na maioria. Passa, eu sei que passa. E tá tudo bem. Tem gente que eu demoro uns 6 meses para convencer que o negócio funciona. Mas tá tudo bem. Se você hoje tem uma clínica ou consultório que quer faturar de 28 a 200 mil por mês, a gente pode te ajudar. Os nossos acompanhamentos em grupo. Se você já fatura mais de 200, aí a gente tem um processo de consultoria individual. Daí é outro jogo. Então são centenas de clínicas que já tiveram resultados palpáveis, né? Uma clínica aqui, ó. Um estúdio de pilates, 800 mil no ano, tá? Só um consultório, 500 mil no ano. Então, clínica mais multidisciplinar, 1,5 milhão no ano. Clínica de 80 metros quadrados, 1 milhão no ano. Tá? E esse ano aqui eu tenho certeza que eles vão para 1,5 ou 2, no mesmo espaço. Porque eles renovaram a mentoria, então eles vão para cima agora. Então assim, ó, o que vocês têm que fazer? Se vocês querem ter mais autoridade, aumentar faturamento, às vezes abrir uma nova unidade, a gente tem ali espaço para
para tudo, tá? A gente tem uma mentoria, um acompanhamento, que vai envolver planejamento, acompanhamento e celebração. Celebração é a comemoração mesmo dos resultados de vocês, tá legal? A gente tem mentoria para consultório e tem mentoria para clínica. Então são dois grupos separados, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai liberar um link para vocês aqui agora. Vocês vão preencher. Ah, Leandro, paga alguma coisa para preencher? Não, não paga nada. Vai entrar em contato com vocês um telefone 062 048 ou 011, pessoal do meu time. Então você vai conversar ou comigo ou com algum consultor meu por 30, 45 minutos. E se fizer sentido, obviamente, a gente vai te oferecer a mentoria. Se fizer sentido para quem? Para gente e para vocês. Porque tem negócio que a gente não pega, tem pessoas que a gente não pega, porque a pessoa é muito chata já de cara, eu já prefiro não ter esse problema, tá? Então são critérios que a gente vai usando. E óbvio que às vezes a gente não pode te ajudar, daí a gente também não pega. E às vezes você não quer, obviamente a gente também não pega, tá bom? Mas independente se você vai querer estar com a gente na mentoria o ano que vem, se você vai querer ter um acompanhamento ou não, você vai preencher esse link e ter o agendamento com a gente. Fiquem com Deus, tá? Prazerzão, espero que a gente consiga caminhar junto com alguns de vocês aqui por um bom tempo.